Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, guerreiro, guerreira, que está aí na batalha, que está estudando, se dedicando a esse concurso, que sem dúvida nenhuma gera uma grande projeção na carreira militar naval. Eu me chamo Stênio e sou o professor da matéria que nós vamos ministrar nesse módulo do curso, que é MATDOC e NODAM. Na verdade, são normas para a documentação administrativa da Marinha, tá? E arquivamento, e a parte do manual técnico também. Tá? Como é que funciona? Basicamente, antes nós tínhamos só a publicação, que tratava sobre tudo, inclusive sobre como eram os documentos administrativos, e a partir ali de 2020 houve uma alteração, né? Entre 2018 e 2020 houve uma série de alterações nos protocolos que envolvem o trato com documentos administrativos em âmbito federal, no Poder Executivo, e nós tivemos aí a alteração do Manual de Redação Oficial da Presidência da República, que é o documento que rege basicamente a NODAM, né, que são os documentos que nós produzimos em âmbito militar. Né. E qual é a ideia? A ideia é a gente desmembrar a primeira parte da SGM 105, que hoje ela é uma parte mais bruta, mais seca, ela tem menos, inclusive bem menos conteúdo, e depois a gente vai desenvolver a parte do MATDOC, que aí sim é a parte mais técnica, que a gente vai discutir alguns aspectos da produção de documentos e os detalhes ali que os documentos administrativos requerem. Tá? Então, basicamente é isso que eu trouxe aqui nesse slide, e o material do slide vai estar disponível para você aí também acessar. Então, todo o slide vai passar aqui no fundo, mas você também tem a oportunidade de estar vendo esse material aí que vai ficar disponível para vocês também. Então, aqui é a capa da nossa SGM 105 e aqui é o MATDOC, que é o Manual Técnico de Redação. Bom, inicialmente a gente vai começar falando sobre as normas sobre documentação administrativa e arquivamento na Marinha, a nossa NODAM ou a SGM 105, tá? E basicamente o que vai cair no nosso concurso, tá? Toda essa parte técnica de documento. Eu sei que parece muita coisa quando a gente fala, né, de quais são os tipos de documento, principalmente, a gente vai discutir alguns documentos aqui administrativos. Por outro lado, vocês vão entender que parece mais complexo do que realmente é, e o meu trabalho basicamente vai ser ajudá-los aqui nesse processo de como fazer vocês entenderem essa parte de produção documental. Essa é a divisão da NODAM, basicamente, são 7 capítulos aí, onde a gente vai desde documentos ali até a parte de processos, que é uma parte um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais complexa, que a gente vai desmembrar também muito lá no MATDOC, e vocês vão ver que elas se interligam e muitas vezes se repetem. A própria publicação, ela acaba sendo prolixa, ela repete tanto ali na 105 quanto no MATDOC, justamente porque eles tratam sobre o mesmo assunto, só que um pouquinho a abordagem do MATDOC é um pouquinho mais técnica e mais profunda. E o capítulo 1, basicamente, a gente vai tratar sobre documentos, tá? E o que seria, então, essa parte da divisão ali? Seria documento, grupo de documento, né, documentos administrativos e informações gerais. E aí, para começarmos o conceito de forma bem embrionária ali, do que seria documento, está aqui, ó, unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou o formato. E o que é importante a gente entender aqui, tá? Nessa parte de documento, ele já contempla a possibilidade do documento físico e do documento digital. Por isso que ele diz que independe de qual é o formato, né? Porque a gente sabe que hoje está migrando, a plataforma está migrando, inclusive para o CIGAD, que é uma plataforma digital 100% digital, e aí a gente vai ter os documentos 100% nato digitais, que é uma coisa que a gente vai discutir aqui ao longo do curso, e que vai, sem dúvida nenhuma, facilitar a vida de nós que operamos com a parte de documentação. Bom, e dentro disso, dentro do que são documentos, a gente vai trabalhar os grupos de documentos, tá? É óbvio que vocês vão aí lidar com diversos mnemônicos, diversos processos diferentes, mas eu vou passar para vocês o primeiro explicando e depois vocês utilizam as técnicas aí que vocês entenderem melhor. Por exemplo, essa parte de documentos, o que nós aqui para a NODAM, para a SGM 105 e para a MATDOC interessa? Só os documentos administrativos, tá? Mas, claro, que se vier numa questão da sua prova, por exemplo, perguntando quais são os grupos de documentos, você pode tranquilamente gravar DA, DE, DO e publicações. DA, documentos administrativos, DE, documentos especiais, DO, documentos operativos e publicações em si. Então, seriam 4 grupos de documento. Lembrando que, para nós, só vai interessar o estudo profundo do que são os documentos administrativos. Mas só para vocês entenderem em âmbito geral, vocês vão lidar, por exemplo, com publicações, como a própria SGM 105. E ela possui uma regra própria de condução. Vocês vão perceber
que em muitos aspectos elas vão se alinhar com os documentos normativos. E tudo bem, mas elas têm uma classe própria para a forma de formatação, para a forma de elaboração, tudo isso é um processo um pouco diferente, por isso que nós não estudamos esses documentos dentro do nosso rol ali de documentos administrativos, ok? Bom, tá aqui, né, o mnemônicozinho aqui, ó, DA, DE, DO, tá aqui, tá? E publicações, tá? DA, DE, DO e publicações. E dentro dos documentos administrativos, que aí eu já falei para vocês, a gente está começando ali dentro de grupos de documentos administrativos, e aí os documentos administrativos vão se desmembrar basicamente em 3 grupos, tá? Em 3 subgrupos, vamos colocar assim, que a gente chama de tipos: normativos, de correspondência e declaratórios. Eu sei que parece terminologia técnica, parece uma coisa meio fora da caixinha, mas se vocês pararem para pensar, claro, tem sempre um mnemônico, está aqui o no code, por exemplo, mas a ideia é vocês entenderem o seguinte: os documentos que nós trabalhamos oficialmente ali nas secretarias, na parte administrativa das organizações militares, salvo aquelas organizações que são responsáveis por produzir aqueles tipos de documento lá, que é o DE, DO e publicações, que na verdade é o DE, DO e publicações, que são os especiais operativos e publicações, a maioria, né, 99% das OMs trabalham com a produção de documento administrativo 100%. Então, vocês vão entender que tem basicamente 3 formas de você produzir documento dentro da sua organização militar. Ou ele é um documento que se comunica, e se ele se comunica, ele tem que ser de correspondência, vocês vão ver que tem alguns macetes para a gente eliminar. Normalmente você vai perguntar para quem é. Se você responde para quem é e quem fez, normalmente é um documento de correspondência. Tá? Você também tem o documento normativo, e aí vocês lidam com isso diariamente no OM de vocês. É simples, é só você observar uma ordem interna da sua organização militar, por exemplo. Todo OM possui ordem interna. E a ordem interna faz com que seja um documento normativo. Ela estabelece como vai funcionar a rotina da OM e alguns aspectos administrativos do OM. E os documentos declaratórios. Esses documentos declaratórios, todos nós estamos sujeitos a ele. Basicamente são as ordens de serviço, que a gente normalmente está sujeito a eles. Claro, tem outros tipos de documento, a gente vai estudar cada um deles, mas só para vocês começarem a entender de forma geral, você lidar basicamente todos os dias ali com esses 3 tipos de documento. Mesmo que você não seja do setor administrativo, seu nome está numa ordem de serviço, por exemplo, de pagamento, de acerto de auxílio transporte, você vai, de alguma forma, estar sempre participando desses documentos declaratórios. O documento normativo, sempre que você vai tomar um procedimento, adotar um procedimento na sua organização militar, você tem que saber como é que funciona esse procedimento. Ele está escrito em algum lugar. Aonde que ele vai estar escrito? Um documento normativo. E o documento de correspondência, provavelmente, em algum momento, você já acabou fazendo uma CP, por exemplo, que é uma comunicação padronizada. Antigamente, nós tínhamos a CI, que é a comunicação interna, e com isso você com certeza já teve que lidar com uma situação no cotidiano ali, entre departamentos, entre divisões de se comunicar, e obviamente, que é o conceito, a definição do que é uma CP, você acabou já elaborando ou assinando, por exemplo, ali, ou o seu nome envolvido numa CP, por exemplo, o que é muito normal. Então é só para vocês entenderem que esses documentos parecem um conceito muito abstrato, mas a gente no cotidiano a gente lida com isso, tá bom? E aí, dentro dos documentos normativos, o que a gente vai ter? O mnemônico ali, né? O PINO, que seriam os documentos, todos os documentos administrativos normativos da Marinha. Tá, eu não quero que vocês decorem nesse momento. Mas se vocês perceberem, e eu vou explicar isso com mais calma, principalmente quando a gente entrar na parte de MATDOC, existe uma estrutura hierárquica nesses documentos. Então, quando você vai de instrução normativa até portaria, na verdade ela forma uma pirâmide, onde na instrução normativa você tem um documento que é de competência exclusiva do Charlie Mike. Então ele está lá no topo da pirâmide. Essa instrução normativa só o comandante da Marinha pode fazer. E quando você tem uma portaria, por exemplo, que em regra ali está envolvendo alguns elementos administrativos, criação de grupos de trabalho, instruções, algumas questões administrativas, você pode ter até um oficial com competência delegada, por exemplo, para estar sendo responsável pela assinatura dessa portaria. Então você entende que vai do topo da pirâmide até a base, né, que seria um oficial subalterno ali, que tem a competência de eventualmente poder assinar uma portaria, tá? Dentro dos documentos de correspondência, aí eu deixei uma brincadeira aqui para vocês, né, que a gente faz o mnemônico de 4C, 2D e Moro, né, que seriam aí basicamente os tipos de documentos de correspondência que a Marinha tem, que vai carta, circular, comunicação padronizada de processos judiciais. A gente vai se debruçar sobre cada um deles, explicar um pouquinho mais o conceito de cada um deles lá na frente.
Mas só para vocês entenderem, todos esses documentos administrativos de correspondência, eles possuem uma característica tradicional. Eles têm origem e destino, ou seja, eles têm remetente e destinatário, para onde vai e quem enviou. Isso é uma característica muito natural dos documentos de correspondência. E vocês vão perceber isso claramente quando vocês estiverem desenvolvendo ali a análise para definir que documento é o quê. Vocês sempre vão se perguntar se ele tem uma origem e um destinatário, se ele é destinado a uma pessoa, por exemplo, ou a um grupo de pessoas, ele tende a ser um documento de correspondência. E os documentos declaratórios, que aí a gente fez esse mnemônico aqui, ó, capoto C, capoto, né? C capoto, que são os documentos que vão basicamente determinar alguma coisa, instruir alguma coisa, declarar alguma coisa, por isso documentos declaratórios. E aí vem de atestado, certidão, currículo, ordem do dia, ordem de serviço, parecer e termo, que nós vamos desenvolver. O que é interessante aqui, que são pegadinhas, tá? Normalmente, vocês podem acabar tendo numa questão, nos documentos normativos, principalmente, eles vão tentar confundir vocês ali entre os conceitos do que é instrução normativa e instrução permanente, porque os dois possuem a primeira palavra iguais, né? E da mesma forma, norma permanente e instrução permanente. Então ele vai tentar alterar a ordem e os conceitos de cada um. A gente vai bater isso com calma, mas se você entender que do instrução normativa à portaria tem uma ordem, e essa ordem vai ser seguida para você entender hierarquicamente, eu vou explicar isso, vocês vão perceber que não tem dificuldade em entender a natureza de cada um dos documentos. E aqui, no documento administrativo de correspondência, você pode ter uma dúvida aí, por exemplo, entre um memorando, por exemplo, né, talvez entre memorando, nem tanto, mas talvez ali entre memorando e circular, por exemplo. Pode ser, porque tem uma característica que deixa os dois parecidos, mas eles têm funções um pouquinho diferentes, tá? Mas a gente também vai bater isso com mais calma para vocês pegarem o bizu, o macete, tá? E dentro dos documentos administrativos, normalmente a gente também tem uma dúvida técnica ali entre parecer e termo. Vocês vão entender que o parecer ele é bem específico, um profissional qualificado tem que fazer a produção daquele documento, tem um parecer técnico ali, e é diferente do termo, que o termo é alguém que recebe a atribuição de fazer. Mas isso a gente vai bater em detalhes depois, isso é só para vocês começarem a compreender a natureza de cada um desses tipos de documento administrativo. E aqui está a nossa tabela, desse lado aqui, a nossa tabela dos documentos normativos, de correspondência e declaratórios com o rol. Tudo isso vocês têm acesso pelo slide e vocês podem estar conferindo lá no slide para baterem o mnemônico. Depois, claro, que vocês assistirem a aula e tiverem a percepção de quais são as características, tá? Uma das questões que a gente vai começar a bater aqui de informações gerais, tá? Nós temos documentos hoje produzidos em software livre. Então a Marinha ainda tem alguns computadores que, por necessidade até de comunicação com outros órgãos da administração pública que ainda possuem o sistema Windows, precisam ter o Windows instalado, mas a grande maioria já migrou para o Ubuntu, ou seja, já migrou para uma plataforma de software livre, e por conta do Ubuntu ser um software livre, ele não vai carregar consigo o pacote Office. Então a gente precisa entender que ele vai trabalhar com uma outra plataforma chamada LibreOffice, em regra, que é uma plataforma de edição de texto, de planilha, de apresentações, que tem por característica ser de software livre. O que é software livre? É aquele software que a pessoa pode produzir edições dele, versões dele, porque ele é disponibilizado para livre acesso para quem quiser fazer a edição daquele software. Nesse caso, a gente está trabalhando com fonte, ou seja, são aquelas letras que estão dentro daquele sistema operacional. Nesse caso, a gente está falando do Ubuntu. Então, quando você abre um LibreOffice, por exemplo, e no texto, por exemplo, não é o Writer, que a gente chama, que é a edição de texto. É o equivalente ao Word, né? no pacote Office, a gente tem o Writer na versão do LibreOffice. E lá no Writer, você só vai conseguir a fonte Carlito se você fizer um processo muito, muito especial para instalar, mas Calibri, na verdade. E aí, na verdade, qual é a fonte equivalente dentro do Ubuntu, dentro do Writer? É a fonte Carlito. E ela tem até uma diferença visual bem pequena para quem é técnico na área, quem trabalha na área de documentação vai entender o que eu estou falando, para quem é da profissão vai perceber que tem uma nuance muito diferente, muito diferente não, muito detalhada, muito pequena de se ver a olho nu, mas ela é a fonte mais próxima da Calibri. E para quem é um pouco mais antigo aí sabe que a gente tinha as fontes antigamente para trabalho era a Times New Roman, e aí a gente mudou justamente nessa revisão que teve ali a partir de 2018, que a gente sofreu a mudança da publicação, a gente migrou para a fonte Calibri, e hoje é Calibri e Carlito, Calibri para o sistema operacional do Windows,
e Carlito para os softwares livres, que é o caso do Writer, por exemplo, que é do pacote do LibreOffice, e aí você tem a possibilidade ali de fazer a edição desses documentos sempre na fonte Calibri ou Carlito, tá? Dependendo do software que você estiver usando. O que é importante é que antigamente a gente tinha uma série de variáveis. Você tinha uma fonte Arial Black, e aí você tinha uma fonte... Hoje, basicamente, a fonte ela é unificada. O que muda são tamanhos, negrito, né? E aí a gente vai estudar cada um desses elementos ali, mas isso é um detalhe, isso é muito pequeno comparado à amplitude do que nós tínhamos de complexidade de tipos de fontes diferentes no documento. Então, para deixar claro para vocês hoje aqui, o que a gente precisa entender é que para o software livre roda a fonte Carlito. Se nós estivermos falando de um software que tem o sistema operacional Windows, a fonte é a Calibri. Só isso que eu quero que vocês gravem daqui para frente. Essa é uma pequena tela do Sigden. O Sigden que provavelmente ao longo da duração desse curso deve cair por terra, a gente deve passar em breve por uma revisão da publicação, inclusive da 105 e da Matdoc, porque os processos de produção documental depois do SIGAD vão ser muito diferentes, os documentos vão nascer praticamente prontos, a gente vai ter uma série de mudanças aí, inclusive da questão de não haver mais a contemplação de documentos assinados pela plataforma, pela assinatura tipo 2, que é o Orion, mas a gente vai falar isso lá na frente também. Tá? Mas hoje, e para a prova de vocês, que acontece esse ano, e provavelmente no ano que vem ainda, porque o manual não vai mudar do dia para a noite, tá? A gente vai ter o SIGDEM, que é o Sistema de Gerência de Documentos Eletrônicos da Marinha, para fazer a parte de gestão documental, tá? Toda a parte que vai gerenciar os documentos administrativos. Eu falei para vocês, dentro dos tipos, documentos administrativos, aqueles 3 tipos lá, o no-code. Esses documentos, todos eles vão ser gerenciados pelo SIGDEM, ou seja, você vai trabalhar o trâmite desses documentos, a forma como esses documentos funcionam, todas elas dentro do SIGDEM, que é um sistema. De repente, para você que é de uma especialidade que não tem contato direto com isso, talvez pareça um bicho de 7 cabeças, mas não é. Nada mais é do que um local onde você consegue tramitar documentos de forma digital. Basicamente é isso.